Prezados, muito bem-vindos a mais um encontro pela nossa disciplina de Física Fundamental 2. Muito bem, temos muita coisa para avançar, para familiarizar, melhor dizendo, né? E para discutir, esclarecer dúvidas. Então, vamos lá. Bom, pessoal, sobre esse capítulo de oscilações, tá? Tá, ok. Bom, oscilações. Então, vamos começar, quer dizer, não necessariamente começar do básico, vejo que temos outros recursos aí para lançar a mão, mas nós precisamos saber descrever oscilações em termos das propriedades mais básicas, né, que caracterizam essa situação, esse fenômeno. São os conceitos de amplitude, período, frequência, frequência angular, fase, constante de fase. Nós vamos estudar oscilações que são periódicas, tá, pessoal? Que possuem período definido, consequentemente frequência bem definida. O nosso modelo principal, isso é aqui, isso é em Harvard, em Cambridge, em Oxford, né? O toy model, né? O modelinho básico e muito importante para se entender oscilações é o movimento harmônico simples, né? Ou o oscilador harmônico simples, se preferir, tá? E vamos compreender o movimento harmônico simples a partir de suas propriedades básicas e vamos lidar com as variações, né, que são os casos de oscilação, contendo amortecimento, vamos ver alguns tipos de amortecimento, né, e vamos estudar sistemas oscilantes na presença de forças externas. Por que isso aí é importante, pessoal? Não é difícil prever, né? As aplicações que nós vamos fazer com sistemas oscilantes na presença de forças externas. Então, vamos estudar osciladores, desde pêndulos simples, pêndulos físicos, pêndulos de torção, pêndulos... eu falei pêndulos, né? Bom, leia-se, pêndulo é um tipo de oscilador, tá, pessoal? Mas osciladores físicos de torção, amortecidos, forçados, né? Com várias aplicações e conceitos básicos de engenharia. Bom, no slide seguinte, nós vamos ter os conceitos principais envolvidos nesse capítulo, alguns conceitos de base, tá? Muita coisa vamos buscar lá na Física 1, tudo bem? E alguns conceitos bem aplicados aqui em relação a tipos de amortecimento, a bandas de largura, de ressonância, tá? Mas em vez de colocar para o slide seguinte, eu gostaria que vocês me ajudassem a fazer um resumo dos conceitos que nós vamos trabalhar nesse capítulo de física de oscilações, melhor dizendo. Levando em conta que nós já vimos alguns conceitos importantes no slide lá que estava projetado. Vamos lá, pessoal. O que é que nós vamos ver nesse capítulo de oscilações? Quem começa com o primeiro conceito? Eu acho que a gente vai ver instrumentos, né? Claro, né, que oscilam, eles têm uma determinada repetição. Instrumentos oscilantes. Sim. E mais? Equação da onda, professor.
equação da onda para esse capítulo não. No capítulo seguinte, sim, tá? É uma observação importante, tá? Porque por que a gente estuda oscilações antes de ondas, tá? Porque primeiro a gente faz observa as características desse movimento, tá? Uma exemplificação aqui de um movimento oscilatório, tá? E sabendo como tratar esse movimento oscilatório, a gente passa para tratar o movimento em que essa, vamos chamar de perturbação, ela vai adiante no espaço e no tempo, né? Então, uma perturbação que se propaga no espaço e no tempo, costumamos chamar de ondas, tá? De onda, tá? Mas a equação que rege um movimento oscilatório simples é diferente de uma equação de onda, por mais simples que ela seja, tá? Pensando numa onda unidimensional, né? Nós vamos ter uma equação do fenômeno de onda que é diferente da equação de um fenômeno oscilatório, tá? Então, é importante isso aí para a gente fazer essa distinção. Eu vou buscar isso lá no capítulo de ondas, mas a gente já vai fazendo alguns comentários importantes em relação a isso para vocês terem essa distinção que oscilação tem um tratamento e ondas tem outro tratamento. Em termos de equações diferenciais, né, a gente vai ver isso aí com calma. Mas como sistemas oscilantes aí, o que vocês esperam ver? As forças, né, que também estão relacionadas, amortecedor, né, que o senhor falou. Isso. Amortecimento. E mais, pessoal, tem conceito importantíssimo aí que ainda está de fora. Teria também as grandezas relacionadas à oscilação? Grandezas relacionadas à oscilação, sem sombra de dúvida. Quais seriam elas? Frequência, período, básicos, tem amplitude também. Perfeito. Então, frequência, período, amplitude, perfeito. O que mais, pessoal? Professor, vai entrar a parte de frequência elétrica? Nós vamos mencionar aplicações para sistemas elétricos, mas apenas menção, não sei se nós vamos desenvolver, eu posso buscar as aplicações, trazer as aplicações para cá, para esse capítulo de oscilação, né, que ainda mais, dá muito mais espaço para oscilações mecânicas, né? Mas nós vamos traçar analogias, né? O que a gente fala para sistemas mecânicos, aí eu vou mencionar qual é o equivalente perfeito em termos de sistemas elétricos, tá? Sistema oscilante amortecido com sistema RC, né? Coisa desse tipo, mas a nossa ênfase é muito maior para sistemas oscilantes mecânicos. Mas vamos traçar os análogos, né? Os paralelos de alguns sistemas mecânicos para sistemas elétricos. Pessoal, tem quase que o carro-chefe ainda não entrou, foi mencionado, não está nessa lista. Tem mais dois conceitos bem importantes aqui. Um é quanto ao tipo de oscilação.
comportamento desses instrumentos oscilatórios sob influência dessas forças? Como forças externas. Ok, isso é um problema de referente ao estudo de oscilações, sem sombra de dúvidas, muito bom. Eu acho que o gráfico, né, que a gente vai... Essa pergunta eu ia fazer para vocês. Que tipos de gráficos vocês esperam encontrar? Acho que função periódica, né? Funções periódicas. Ok. E os gráficos? É gráfico do que pelo que vocês esperam ver nesse capítulo? Como assim? Tipo R quadrado, R ao cubo? Pensando nisso aqui, ó. Velocidade no tempo. Ok? Então, vamos ver gráfico de posição no tempo, velocidade no tempo, aceleração no tempo. E eu acho que vocês não vão colocar porque tem dois conceitos absolutamente primordiais que ainda estão de fora dessa relação. Tem algo a ver com energia? Energia mecânica, né? Energia elástica, né? Vamos precisar, sem sombra de dúvidas. Bom, eu vou colocar o complemento aqui, tá, pessoal? E vamos utilizar alguns recursos de simuladores e videoexperiências, tá? Mas o que me chama a atenção é porque que esse cidadão aqui ainda não tinha entrado na lista, né? O MHS, como eu falei, que é o nosso ponto de partida para entender oscilação, né? Muita coisa que oscila na natureza e nas aplicações de engenharia podem ser tratados como movimento harmônico simples, tá, pessoal? É um tipo de movimento muito, muito importante, tá? E outro termo que merece ficar em destaque, que ainda não está colocado aí, vamos lá, o que buscar essa... Ainda está longe. Assista. essa aplicação. Nesta demonstração usaremos um sistema massa-mola dentro de um tubo de vidro acoplado a um motor, fios de ligação e uma fonte de tensão variável. Por meio dos fios de ligação, os terminais da fonte são ligados ao motor. O motor, por sua vez, possui um eixo excêntrico, que é ligado ao sistema massa-mola por meio de um fio fino de nylon. A tensão de saída da fonte pode ser variada, e com isso pode-se variar a frequência de rotação do motor. Aumentando-se lentamente a tensão da fonte,
o motor passa a girar cada vez mais depressa, transmitindo energia ao sistema, que lentamente passa a oscilar. Pode-se notar que a amplitude de oscilação aumenta conforme aumentamos a tensão da fonte. O oscilador massa-mola, quando posto para vibrar, oscila numa determinada frequência natural, que depende da sua massa e da constante elástica da mola. Esta é a frequência na qual o sistema massa-mola oscila naturalmente, quando a mola é esticada e solta. O motor ligado ao sistema força o conjunto a oscilar, e por isso é chamado de oscilador forçado. Porém, quando o motor transmite a vibração coincidindo com a frequência natural de oscilação do sistema massa-mola, obtém-se o fenômeno chamado de ressonância. Nesta situação, o sistema massa-mola absorve o máximo de energia do oscilador, aumentando a sua amplitude de oscilação. Tudo bem, pessoal? Ficou claro o que é que estava faltando aí? É para colocar até com exclamação, tá? E também um conceito absolutamente fundamental, frequência natural de oscilação, tá? Vamos ver outras frequências na presença de amortecimento. Mas, ok, aqui já temos um pequeno conjunto, que não é o conjunto mais amplo. Agora a gente pode partir para o slide seguinte. Então, vamos lá. Temos o conceito de oscilação, oscilação amortecida, ressonância, frequência de ressonância, tá, pessoal? Que é a frequência de ressonância, e vários tipos de pêndulos, né? Pêndulo simples, pêndulo físico, pêndulo de torção, sistema massa-mola. Bom, nessa coluna do meio, vocês observam que temos muitos conceitos envolvidos, tá? Que, a princípio já foram trabalhados lá na Física Fundamental 1. Nós vamos fazer uma revisão, tá, de alguns aspectos, principalmente sobre força restauradora e sobre força restauradora, torque restaurador e momento de inércia. Tá? Vamos falar também de constante elástica de mola, constante de torção, tá? Ok? E na coluna mais à direita, nós temos alguns conceitos aí relacionados a aplicações, tá? De bastante interesse aí para, não só para a engenharia, mas também para a engenharia. Tá? Esse recurso, tá, de objetivo de aprendizagem de oscilação já está no nosso espaço virtual, tá, pessoal? Já está disponível para vocês. Vamos dar uma olhadinha em que outros recursos nós temos disponibilizados para vocês. Então, essa aqui é uma lista conceitual, tá? Bom, por que eu considero essa lista conceitual como sendo um recurso realmente importante para a formação de vocês, pessoal? O primeiro ponto, não é só eu que considero a aprendizagem por conceitos como sendo algo importante, tá? Muita gente considera, né? Na verdade, a base do nosso conhecimento, né, pelo menos uma boa parte, ela é formada com relação aos conceitos, né, que nós vamos compreender, interrelacionar os conceitos entre si, para entender uma teoria e, consequentemente, poder resolver uma situação, um problema, né? Então, você entender conceitualmente os principais conceitos, partindo de primeiros princípios, mas não ficando restritos, né, a
aplicações básicas, né, mas você tendo o entendimento desde o básico, isso fica muito, favorece muito você conseguir lembrar desse conceito, né, conseguir buscar esse conhecimento para poder resolver a situação. Então, como o nosso conceito principal em nível inicial é o conceito de oscilação, primeiro, a gente discute o conceito de oscilação em nível mais básico. Nós já fizemos isso no primeiro encontro, uma breve síntese do conceito de oscilação, e em seguida nós vamos estruturando de maneira um pouco mais precisa, um pouco mais sofisticada. Tudo bem? Então vamos lá, me ajudem a lembrar o que nós obtivemos no primeiro encontro, pessoal. Vocês lembram da síntese do conceito de oscilação? É um corpo que repete o seu movimento. É um movimento repetitivo, né? Ficando aí restrito às oscilações periódicas, né? Que nós vamos trabalhar, mas é repetitivo em relação ao tempo, mas em relação ao espaço também, pode-se dizer, Adriano? Sim, acho que sim. Tá, ok. Quem mais complementa aí a informação do Adriano, pessoal? Tem também a questão de ser um movimento de ida e volta em relação a um ponto, né? Um fixo, um ponto de equilíbrio. Isso aí, Vinícius. Esse ponto em sentido figurado e em sentido literal, ele é bem, bem importante, né? Então, vamos ao outro recurso. Vocês estão familiarizados com esse recurso de simulador aqui do FET Colorado, pessoal? Eu nunca vi. Pelo menos pra mim. Professor, no laboratório básico, o professor que deu pra gente, ele usou o de mola e o de gases só, do FET Colorado. Legal, obrigado, Jamile. Vamos utilizar esses dois e mais alguns outros, tá? Mas esses dois são, né, tanto de mola quanto o de gases, né, vão ser bem, bem utilizados por nós. Então, vamos fazer algumas aplicações aqui, tá? Espero estar fazendo essas medidas com vocês em breve, para um futuro bem, bem breve, tá, pessoal? Eu vou colocar um amortecimento aqui, vou retirar o amortecimento. Traçar essa linha de equilíbrio. Aqui a medida de deslocamento. E o que mais temos em jogo? Bom, temos um gráfico de energia aqui, pessoal, tá? Quais são as formas de energia que vocês observam aqui nesse gráfico? Energia elástica. Energia elástica, muito bem. Que mais? Potencial gravitacional. Energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. Muito bem, que mais? Eu acho que a cinética só que está em zero, né? A cinética ela está rotulada aqui, né, mas está sem coluna vertical, porque estamos numa situação estática, estamos sem energia cinética. Que mais? Energia térmica. Energia térmica, que mais? Essa aqui quem é? É a energia total, né? Que aqui no caso, nós temos majoritariamente aqui a
presença de energia potencial gravitacional em relação a esse ponto de referência, um tanto aqui de energia potencial elástica, um tantinho de energia térmica, porque nós colocamos o amortecimento, né, e depois retiramos, tem um tantinho só de energia elástica e só. Mas vamos analisar ali qualitativamente um caso dinâmico aqui. Então, aí temos agora a presença de energia cinética, né? E aqui, no caso, como nós começamos aqui de um amortecimento zerado, tá? Em nível ideal, que esse simulador faz, esse papel, né? Quando a gente coloca o amortecimento em zero, né? Sem nada de amortecimento, esse simulador ele permite essa demonstração por tempo indefinido, né? Então, foi embora a presença de energia térmica e nós temos nessa coluna, essa coluna aqui mais à direita, quem dá para chamar de quê agora, pessoal? Essa energia total, na ausência, né, de dissipação, ela é composta exclusivamente por energia potencial elástica, energia potencial gravitacional e energia cinética. Então, sem presença de força dissipativa, essa coluna de energia vai permanecer constante, né? Então, nesse caso aqui, é possível falar em conservação de energia mecânica ou não, pessoal? Acho que sim. Alguém mais acha que sim? E o que seria a energia mecânica, pessoal? Vamos lá. Eu acho que seria relacionado ao trabalho, a energia que está relacionada ao trabalho. A energia mecânica está relacionada ao trabalho, mas vai pedir ajuda aos universitários, Adriano? E aí, professor, seria uma energia relacionada à força e movimento, à posição que o corpo está? Oi, professor. Não seria Oi. energia cinética, mas energia potencial? Isso, pronto. O Gustavo ele fez a síntese, tá? Eu vou só complementar essa síntese feita pelo Gustavo, que é o seguinte: a energia mecânica, ela é a soma das energias potenciais, porque, nesse caso, nós temos aqui dois tipos de energia potencial, elástica e gravitacional, mais energia cinética. Então, a soma da energia potencial em todas as formas que estiver presente no problema, na situação, a somatória de todos os tipos de energia potencial mais energia cinética em todas as formas que tiver, nesse caso aqui é só translacional, então, somatória de energia potencial mais cinética, levando em conta todo mundo, todas as formas que tiver contido, presente no sistema, é a energia mecânica. Tudo bem? Para essa situação, a energia mecânica que nós temos é a soma de dois tipos de energia potencial, elástica e gravitacional, e mais energia cinética. Tudo bem? Ok, pessoal? Alô, alô aí? Tudo bem, pessoal? Tudo ok, professor? Ok. Um outro sistema físico importante é esse aqui. Deixa eu dar uma
Dar um pouquinho aqui o comprimento. Tá. Me digam o seguinte, pessoal. Esse sistema físico que vocês estão vendo, ele é um sistema oscilante? Sim. É o pêndulo. Por que ele pode ser caracterizado como um sistema oscilante? Porque ele repete o movimento dele, né? Em relação ao ponto, né? E também no tempo que ele leva. Ok. Em linguagem bem livre, ele fica indo para lá e para cá, para lá e para cá. Ele inverte o sentido de movimento, e ele passa por um determinado ponto, né? Em dois sentidos, né? Fica aqui no caso esquerda-direita, direita-esquerda. Então, esse movimento de ida e volta em torno de um ponto, né? Faz aqui o ponto de equilíbrio, né? O ponto de mínimo de energia, podemos caracterizar perfeitamente como um tipo de oscilação. Como é que nós chamaríamos esse pêndulo aí, pessoal? É um pêndulo qualquer ou tem um nome um pouquinho mais conhecido? E, professor, depende. Vamos lá, gostei desse depende aí. Depende do quê? Da massa do corpo. Se for uma massa desprezível, pequena, pode ser um MHS, mas se for uma massa elevada, já é um movimento harmônico composto. Não seria isso? Olha, essa é a aposta do Gustavo, pessoal. Alguém põe as fichas aí de Bitcoin? Vocês apostariam as Bitcoins de vocês na colocação do Gustavo? Sim ou não? Eu vou voluntariar alguém aqui, tá? Cadê aqui? Vamos lá. Jamile, concorda ou discorda do Gustavo? Eu fiquei um pouco com dúvidas se é isso mesmo ou se pode ser chamado de pêndulo simples mesmo. Tá, ok. Tá, pessoal, o objetivo dessas indagações é colocá-los a par do seguinte, tá? O chamado pêndulo simples, ele é um caso particular, importante no estudo de oscilações, tá? E para valer, ele é um conceito, o pêndulo simples, ele é idealizado, tá? Então, e essa idealização, ela funciona dentro de determinados limites, determinadas características do sistema oscilante, tá? Então, depende de alguns fatores. Nós podermos ter condição de tratar o pêndulo como sendo um pêndulo simples ou não, tudo bem? Depende de alguns fatores. Que fatores seriam esses? Seria o comprimento do fio. Comprimento do fio de certa maneira, tem a ver com isso, né? Mas não de maneira muito direta. Deixa eu ajudar um pouco mais aqui. Diga lá. Professor, seria a utilização? A utilização do pêndulo? Vamos lá.
Olha, eu vou partir para um exemplo mais, deixa eu ver aqui, aplicado, ou não, vou dar mais um tempinho para vocês para tentarem solucionar esse mistério. O Gustavo nos colocou uma dependência com a massa. Acho que com a gravidade, né? O pêndulo oscilante, né, o pêndulo simples, aí, ele tem uma dependência com a gravidade, tudo bem. Mas vamos lá, mais uma vez. O pêndulo simples, ele é idealizado, ele é um tanto abstrato, ele é uma aproximação, tá, do real. Então, para algumas circunstâncias, tratar um pêndulo real como sendo um pêndulo físico, já misturei, como sendo um pêndulo simples, para algumas determinadas situações vai ser uma aproximação ok, e para outras situações não vai ser ok, não vai funcionar, não vai ser boa a aproximação. Bom, então, afinal de contas, quando é que é uma boa aproximação ou não tratar um pêndulo real como sendo um pêndulo simples? Ok, depende das características do fio ou cabo, tá? Quais são as características do fio para poder seguir adiante, né, com a aproximação de um pêndulo simples? Seria relacionado à densidade do material ou a força de tração que existe nele? Assim, vamos lá, para valer, nós podemos desconsiderar a massa do fio em relação à carga aqui que ele sustenta, né? Ou seja, a massa do fio é desprezível em relação à carga que ele sustenta, tá? E além da massa ser negligenciável dentro do problema que a gente está lidando, ele também deve ser inextensível, porque se ele cede, né, aí eu vou ter que considerar uma certa energia potencial presente no fio, aí já deixa de ser também um sistema que se aproveite para ser tratado como pêndulo simples. Então, temos duas características do fio em si. Massa negligenciável, né, e uma não extensão perceptível, né? Claro que em nível microscópico ele vai distender um tiquinho de nada, mas também consideramos isso como sendo negligenciável. Se for um fio que distende assim a olhos vistos, isso já é uma condição para não poder tratá-lo como pêndulo simples. Nós temos uma condição de abertura angular, tá, pessoal? Nós vamos ver mais adiante que não é qualquer abertura angular que vai me dar uma equação de movimento perfeitamente análoga à equação de um oscilador harmônico simples. Então, a abertura angular que me dá em boa aproximação, que eu posso ainda tratar como pêndulo simples, é aí, em termos de medida em graus, é de 10 graus para baixo, tá? Então, essa abertura ok, ainda dá para tratar em muito boa aproximação como sendo um pêndulo simples. Essa abertura já não está ok para tratar essa situação como sendo um pêndulo simples. Vamos ver isso um pouquinho mais adiante, tá bom? Então, há uma restrição em relação à abertura angular, não é qualquer abertura angular, somente
aberturas pequenas, aberturas angulares pequenas, e, não menos importante, de maneira alguma, é uma caracterização das dimensões do objeto em relação ao comprimento do fio. Tá? Então, qual seria a nossa tendência, como ainda um pouco inexperiente nesse assunto? Talvez a gente fosse medir o comprimento do fio como sendo do ponto onde o objeto está preso até o ponto de sustentação. Esse aqui é o comprimento do fio, tá vendo? Só que não, vai ter um erro, porque nós devemos tirar, como tamanho do fio, o ponto de sustentação até aproximadamente o centro de massa do objeto. Então, esse seria isso mais esse tantinho aqui. Para valer as dimensões desse objeto aqui, quando comparada à dimensão do fio em si, ele é pequeno, tá? Não é uma aproximação excelente, mas é uma aproximação razoável aqui para esse caso, tá? Fica melhor ainda se a gente tomar como sendo até o centro de massa, né? E aí consideramos, nesse caso, que as dimensões do objeto são negligenciáveis para o problema que nós estamos trabalhando. Tudo bem? Então, temos duas condições sobre características do fio, uma condição de abertura angular e uma outra condição relativa às dimensões do objeto em relação ao comprimento do fio. Tudo bem? Então, como um anti-exemplo de um pêndulo simples, o que não é um pêndulo simples, vocês estão vendo essa haste aqui, que é um utilíssimo coçador de costas. Olha, não sei quem foi que comprou, não fui eu que comprei esse coçador de costas, mas é interessante, tá, pessoal? Tem a sua utilidade. E aqui estamos utilizando como um recurso didático. Essa haste pode ser considerada um pêndulo posta a oscilar. Posso considerar isso aqui como um pêndulo simples, pessoal? Eu acho que não, porque tem resistência do ar, né? Esse é um outro ponto. Obrigado, Adriano. Tem um ponto importante, tá? Que é o seguinte, não menos importante, para ser pêndulo simples, nós temos aqui, a gente vai ver a equação de um pêndulo simples, tá? Se há presença de força de atrito, força dissipativa, ele já vai passar a ser um pêndulo amortecido. Tudo bem? Aqui temos 0 de amortecimento aí, para o caso ideal que o simulador dá conta de fazer. Mas, vamos lá. O importante aqui, em relação a esse exemplo, é que esse objeto, ele tem uma distribuição contínua aqui de massa, tá? Um pêndulo simples, pessoal, eu posso tratar como se toda a massa estivesse aqui concentrada num ponto, né? E aqui as dimensões do objeto não são muito relevantes aqui para determinar o período de oscilação. Para um objeto que possui uma distribuição de massa, então, esse aqui, quando posto a oscilar, eu tenho que levar em conta essa distribuição de massa como um todo para saber como é que o sistema oscila, tá? Eu posso até ter um pêndulo simples de período equivalente para esse sistema aqui, tá? Mas o sistema em si não é um pêndulo simples, esse aqui é um pêndulo físico, tá? Como temos um outro exemplo aqui,
Professor, Hoje não? eu não entendi como é que a massa tem que ser distribuída num pêndulo simples. Não. O pêndulo simples é como se eu tivesse um objeto que eu pudesse considerá-lo como sendo pontual, né, aproximadamente pontual, e então as dimensões dele não são importantes para determinar o período de oscilação. Tá? Um exemplo contrário aqui do que não é um pêndulo simples, do que é um pêndulo físico. Vocês estão vendo o meu tablet de anotação, minha prancheta? Tá? Então, eu posso deslocar essa prancheta e colocá-la a oscilar. A prancheta está oscilando, tá? Só que eu tenho uma distribuição aqui de massa, né? Então, eu tenho que levar em conta a distribuição de massa desse corpo em relação ao eixo de rotação, tá? Então, esse aqui é um exemplo bem claro de um pêndulo físico, não um pêndulo simples, tá? Eu posso encontrar experimentalmente o período de oscilação desse sistema aqui para esse eixo de oscilação e encontrar um pêndulo simples com o mesmo período de oscilação, tá? Mas esse objeto aqui, eu não posso dizer que as dimensões dele são negligenciáveis para esse problema. Eu não posso falar isso, entendeu? Então, eu tenho que tratá-lo como corpo extenso, então, dar um tratamento de corpo rígido e tal. Isso aqui seria o caso de um pêndulo físico. Tudo bem? Já deu para clarear um pouco a diferença de pêndulo simples para pêndulo físico? Acho que sim. Tá? Então, o pêndulo simples, quando eu pego uma peteca, né, e consigo prendê-la com o barbante, né, e a ponho a oscilar, então a peteca tem essa dimensão aqui, tá? Se eu pego para um barbante de 1 metro e tal, essa dimensão aqui ela é bem pequena, né? Então vai ser uma boa aproximação. O barbante não vai ser extensível, né? A massa é muito pequena, você faz com uma abertura angular pequena e tem uma aproximação de pêndulo simples. Mas tem outros, eu falei um pouco de pêndulo físico, mas eu gostaria de apresentar outros tipos de pêndulo para vocês, pessoal. Vocês já viram, já fizeram essa experiência aqui, ó? Visualizaram aí o que acontece, pessoal? Porque, vocês sabem como é conhecido esse tipo de pêndulo? Alô, alô? Vocês já viram esse experimento, pessoal, alguma vez? Eu nunca vi. Ainda não. Como é que se chama esse tipo de pêndulo? Ele é o chamado pêndulo de torção, né? Porque o objeto ele está sustentado por um cabo e esse cabo ele é torcido, né? Você larga e aí ele fica indo e voltando, né? Com uma oscilação de torção, né? Para o cabo e uma oscilação
uma oscilação angular, né, para o objeto em si. Então, pêndulo de torção, pêndulo físico e pêndulo simples. O que mais temos? Alguns experimentos aqui. Bom, aqui, pessoal, em nível ideal, o que é o nível ideal, né? Amortecimento zero. Só que na prática, a gente observa isso aqui, né? Ele não vai ficar oscilando para o resto da vida, né? Mais 6 meses, né? Você tem a presença de forças dissipativas, né? De viscosidade, e por conta disso, o sistema vai entrar em repouso. Não sei se vocês realizaram esse experimento aqui no laboratório de Física 1. Mas nós vamos retomar, tá? Mas só para ter clareza sobre alguns tipos de fenômenos oscilatórios contendo a presença de amortecimento. Vamos dar uma olhadinha? Amor, eu... Esses anúncios. Essas férias por apenas R$1,90. Nesta demonstração usaremos detergente líquido, shampoo, água, um tubo de vidro numa base de madeira e um pedestal com um sistema massa-mola. Com esse material, montaremos um sistema massa-mola na posição vertical, capaz de oscilar por muito tempo quando posto para se movimentar no ar, já que perde pouca energia a cada oscilação. O sistema comporta-se como um oscilador harmônico simples. Ok aí, pessoal? Ok. Tá? Então, aí, é claro que a cada oscilação ele vai perdendo um pouquinho de amplitude, né? Mas ainda é possível considerar como uma boa aproximação tratar esse primeiro caso, né, de movimento harmônico como sendo um movimento harmônico simples. Tudo bem? Aí vamos fazer algumas... O professor Furukawa vai fazer algumas variações importantes aí para exemplificar tipos de amortecimento, tá? Cujo período depende dos valores da massa e da constante elástica da mola. Outra colocação importante, o período de oscilação, por consequência a frequência, né, dependem da constante elástica da mola e da massa acoplada à mola. Então, a relação, se vocês não estiverem lembrados, nós vamos ver, né, e determinar qual é a expressão teórica da frequência angular de oscilação e da frequência linear também, tá? A frequência chamada frequência natural de oscilação, tudo bem? Se imerso num líquido como a água, a massa seguirá oscilando, porém com uma amplitude menor a cada oscilação. Este tipo de amortecimento é chamado de subcrítico, cuja característica é a diminuição da oscilação de forma lenta e gradual, resultando em um amortecimento fraco. Ok, pessoal? Então, já chamando a atenção de vocês para alguns termos, né, que nós vamos ver mais em detalhes com a expressão matemática. Amortecimento subcrítico, que é o chamado amortecimento fraco,
Então, observamos experimentalmente que o sistema, ele oscila, ele não para de oscilar logo na primeira ida, ele oscila, mas vai claramente diminuindo de amplitude a cada oscilação e para. Então, esse é um tipo de amortecimento chamado de subcrítico, né? Como ficou bem mencionado aí, é relacionada ao amortecimento do tipo fraco. Tudo bem? Então, oscila, 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 vai parando. Ok. Trocando a água por detergente líquido, podemos notar uma diferença acentuada. O detergente é um líquido mais viscoso que a água, e por isso provoca uma resistência ainda maior ao movimento da massa. Agora, o sistema massa-mola perde rapidamente a sua energia de oscilação, deixando de ser um movimento periódico. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem. Então, o que acontece aí? O sistema, ele chegou a completar uma oscilação completa? Nesse do detergente, acho que não. Não, né? Ele já vai tendendo ao repouso logo, né? Ele é tirado da posição de equilíbrio e já vai tendendo ao repouso logo antes não chega a passar, né, do ponto de equilíbrio, né? Então, esse já não é mais o amortecimento subcrítico, mas sim o chamado amortecimento crítico. Tudo bem? Este tipo de amortecimento é chamado de crítico, cuja característica principal é a de que o sistema chegue rapidamente ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar. Esse sistema é ideal, por exemplo, para amortecedores de veículos em geral. Pegaram a deixa aí, pessoal? Tá? Isso é muito importante, né, para diversas aplicações, e uma das mais importantes é a questão do amortecimento de veículos automotivos, né? Porque você vai ter o sistema de molas e amortecedores, né? A mola para trazer de volta a configuração original da suspensão, e o amortecimento porque você não quer ir montado em cima de um cabrito, né? Passar por um buraco, uma oscilação, e o carro seguir trepidando até sabe-se lá quando. Então, o melhor comportamento é o sistema de amortecimento absorve, né, grande parte da ondulação, né, dos defeitos da pista, transmitindo pouco para a cabine, mas o carro o carro não fica oscilando, né, por vários ciclos, e esse tipo de amortecimento ele tem essa finalidade, esse tipo de uso bem, bem importante. Amortecimento crítico. Se o líquido for ainda mais viscoso, tal como um shampoo, pode-se observar outra variedade de amortecimento, que é o supercrítico. Nesta situação, o sistema se move de forma ainda mais lenta por causa da maior viscosidade. Assim, podemos ver como ele demora mais até chegar ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar. Ou seja, pessoal, ele é mais do que crítico, ele é super crítico, né, pelo fato da viscosidade ser maior, ele vai chegar ao equilíbrio, mas
devido a essa maior resistência, né, ao movimento, por conta de viscosidade, ele vai demorar mais do que o caso de amortecimento crítico. Tudo bem? Então, essa experiência aí, né, essa videoexperiência em poucos minutos, ela nos dá 4 tipos importantes de movimento. A primeira, de maneira aproximada, como o movimento harmônico simples, e 3 tipos de amortecimento. Subcrítico, né, no primeiro caso, amortecimento fraco. O crítico, que logo vai ao equilíbrio, né, sem oscilar, e o supercrítico, por conta de uma maior viscosidade, ele tende ao equilíbrio muito mais lentamente. Então, nós vamos ver as equações que regem esse tipo de movimento, tá? Aí, vejamos o seguinte, pessoal. Temos quantas situações aqui de amortecimento? Tá? Então, o cidadão aqui, ele está realmente fazendo um teste de amortecimento no conversível dele, né? Belo conversível vermelho aí, bonitão. Temos aqui uma representação de um sistema de amortecimento automotivo com as chamadas molas helicoidais e um amortecedor aqui a gás, tá? Com interior, né? E um exemplo aqui de amortecedor com mola em algumas portas, não sei se vocês já viram, né? Então, você abre a porta e no caso aqui, né, o objetivo com esse sistema massa-mola é fechar novamente a porta, confere? Bom, o que temos aqui, pessoal? Vejam se vocês conseguem descrever quem são esses 5 comportamentos de curva. Nós temos a curva 1 em vermelho, a 2 essa verde, a 3 amarela, 4 e 5. Alguém arriscaria aí alguma? A 1 seria referente ao movimento de oscilação sem o amortecimento? Perfeitamente. A 1 é um movimento oscilatório simples, né? Portanto, sem presença de amortecimento. É o MHS ou o OHS, um oscilador harmônico simples, ou movimento harmônico simples, tá? Então, ela oscila no tempo, né, mantendo a amplitude, então nada de decaimento aqui. É a situação do movimento harmônico simples. Muito bom. Só faltam 4 agora, vamos lá. A 3 eu acho que é o movimento com amortecimento crítico, né? A 3 é o amortecimento crítico? A 2, quer dizer. A 2 é a crítico? Vamos lá, quem aposta aí as bitcoins nessa afirmação? Eu concordo com o Adriano. Faz sentido. Também concordo. Ok. Alguém discorda? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou apostar na discordância, tá?
claro, brincadeira, é importante a gente entender o porquê, tá? Então, A1 fica bastante óbvio, né, que você tem um movimento oscilatório sem amortecimento, com isso aqui é descrito por uma função do tipo senoide, né? Uma função trigonométrica, uma função senoide, descreve o movimento harmônico simples, né? É uma função harmônica. Aqui, tanto a 2 quanto a 3, elas oscilam e vão ao repouso, a 2 e a 3, tá? A 3, ela oscila, ela tende ao repouso mais rapidamente. A 2, ela chega a oscilar mais em relação a 3. Então, mas a 2 e a 3, elas têm oscilação e atenuação, tá? Então, tanto a 2 quanto a 3 são tipos de amortecimento subcrítico. Qual é a diferença do subcrítico para o crítico e o supercrítico? Nem o crítico, nem o supercrítico tem uma oscilação em sentido real, né? Porque elas já tendem à posição de repouso logo na primeira ida, né? Elas não chegam a passar desse ponto para inverter o sentido de movimento. Então, na 4 e na 5 não tem oscilação, não tem periodicidade. Então, a 2 e a 3 são subcríticas, a 4 e a 5 já não são mais subcríticas, né? Quem é que vai mais lentamente ao repouso? É a crítica ou a supercrítica? Crítica. É a supercrítica. É a supercrítica. É a com o shampoo, né? Ela vai bem lentamente aqui, tá? Então, é a que sofre maior resistência, né, por viscosidade. Essa aqui ela é mais do que crítica, ela é a supercrítica. E essa aqui é a crítica, tá? Então, bom, nós fizemos uma abordagem em que nós vimos a situação experimental, né, representando as 4 situações, porque essa aqui está, a 2 e a 3 estão representando a mesma situação, amortecimento subcrítico. Então, vimos experimentalmente todas essas 4 situações e estamos discutindo graficamente, né, como é que se dá a medida de posição em função do tempo para cada um desses casos. E agora vamos andando para trás, em certo sentido, para ver que esses gráficos, eles são representados por funções matemáticas que, por sua vez, são soluções de equações diferenciais que descrevem o movimento oscilante com a presença de amortecimento, né, por causa aqui desse 2, 3, 4 e 5, e vamos ver o caso sem a presença de amortecimento, que é a equação do movimento harmônico simples, né, que é o caso 1. Tá? Então, vejamos aqui nosso próximo passo. É trabalhar com essa representação, tá? O que temos aqui, pessoal? Esse é uma representação, vamos dizer, clássica de um sistema harmônico amortecido. Reparem o seguinte: se eu cortar, se eu tirar esse pistão aqui, eu tiro o pistão, né? O êmbolo, eu desacoplo aqui essa peça,
e fico só com a massa, com a mola e o suporte rígido. Que sistema seria esse? Sem isso aqui e sem nada disso aqui. Só a massa, a mola e o suporte rígido. Que sistema seria isso? Esse? Acho que o massa-mola simples, né? Seria o massa-mola simples, né? Seria o massa-mola simples ou o sistema, o MHS, né? Beleza. Perfeitamente. Quando eu coloco esse pistão aqui no líquido, já dá para esperar claramente, né, que esse pistão aqui posto a oscilar na presença desse fluido, que isso aqui vai segurar o movimento. Então, essa parte aqui, ele vai atenuar, vai amortecer o movimento, tá? Então, essa presença aqui, essa parte aqui embaixo, é a representação. Quer dizer, o sistema completo, melhor dizendo, contendo essa parte aqui de baixo, ela vai representar, isso aqui como um todo, vai representar um sistema harmônico amortecido. Tá? O que nós vamos fazer nesse momento é discutir qualitativamente a presença do termo de amortecimento. Tá? Vamos discutir a presença do termo de amortecimento. Que, observando aqui com um pouco mais de atenção, tá? Damping quer dizer amortecimento. Esse é um parâmetro associado ao amortecimento. Normalmente, nas equações diferenciais, ele vem com essa mesma representação, esse B, né, minúsculo. E vamos lá. Então, bom, o termo de amortecimento, ele é o termo acoplado à derivada primeira no tempo, a derivada primeira da posição em relação ao tempo. Ou seja, o termo de amortecimento é esse termo central aqui. Bom, dito isso, talvez seja interessante. Professor, Pois não. o senhor se importa de explicar isso de novo? É que eu saio rapidinho para tomar um remédio. Tudo bem, não, de maneira alguma. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Fazer uma outra construção aqui, com um pouquinho mais de tempo. Bom, esse aqui é o nosso bom e velho sistema harmônico simples, posto para oscilar na vertical, né, em nível 100% idealizado, nada de amortecimento aqui, tá? Então, muito bem. O que nós temos aqui? Em geral, nos livros textos, nós temos a presença aqui oh, meu Deus, devia ter pegado direto do livro aqui, mas eu vou exigir aqui uma grande abstração de vocês, de considerar com muita boa vontade que isso aqui é uma mola perfeitamente
Uma mola não defeituosa, tá, pessoal? Não achem defeito nessa mola aqui, por favor. Esse corpo tem uma massa, que para surpresa de ninguém, vou colocar um Mzão, e vocês vão considerar com muita boa vontade que não há atrito entre o bloco e a superfície. Por que isso? Porque nós vamos tratar essa representação como um sistema harmônico simples na horizontal. Muito bem. Quando se desloca, quando se tira esse sistema da posição de equilíbrio, esse bloco vai ficar sujeito à ação de uma determinada força, não é isso? Segundo a lei de Newton, tudo bem, pessoal? Vamos escrever a massa. A aceleração, ela é uma taxa de variação de alguma coisa, pessoal? Da velocidade. Perfeito. A aceleração é uma taxa de variação da velocidade no tempo, e a velocidade, por sua vez, já é uma taxa de variação da posição no tempo. Então, para surpresa de ninguém, temos que aceleração com a derivada segunda da posição no tempo. Ok? Segundo a lei de Newton. Qual foi a contribuição que Hooke nos deu, pessoal? Como é que ele descreveu essa força aqui relativa à elongação da mola? Deformação da mola Eu vou tratar aqui. vezes a massa. Acho que é isso. Vezes a constante elástica da mola, confere? Tá? Ok, pessoal, essa equação aqui descreve essa representação idealizada? Sim ou não? Está faltando alguma coisa ou não? O que vocês acham? Para mim, descreve, professor. O Gustavo, ok. Quem mais, pessoal? Ah, verdade. Pergunta importante. Esse sinalzinho aqui, ele é físico? Ele tem uma interpretação física concreta e real, ou é só uma convenção? O que vocês acham? É por causa do sentido das forças, né, professor? Sempre serão contrários. Vão ser sempre contrários, no caso. Perfeito. Isso, a pergunta ela não é retórica, pessoal. Isso é extremamente importante, tá? Então, linguagem coloquial. A mola é sempre do contra, né? Se você empurra para lá, ela aponta em sentido contrário, né? Sempre, né? Ela está sempre em sentido contrário. Isso é absolutamente essencial. Isso é uma característica de uma força restauradora, tudo bem? Então, esse sinal, ele é físico, tá? E nós não podemos perder isso de vista. Dito de outra maneira, sem esse sinal, essa equação diferencial não descreve esse sistema, tá? Então, temos que ter isso aqui.
É absolutamente fundamental. Tudo bem? Bom, posto isso, pessoal, o que está em jogo aqui? Nós temos posição em função do tempo, multiplicada por uma constante, igual a derivada segunda da posição em função do tempo, né, multiplicado por uma outra constante. Vamos reescrever essa equação. Muito bem. Então, posição, vou deixar claro aqui que é a função temporal aqui da posição, né? Posição em função do tempo. Ficou meio espremidinho, tá. E a derivada segunda. Bom, ok, pessoal, isso aqui é uma equação diferencial. Nós temos a função, nós temos a derivada da função, tá? Aqui a derivada segunda, tá? Não quer dizer isso aqui que é quadrático, não. Todo mundo aqui é linear, né? Temos a função e a derivada segunda da função. Bom, uma equação diferencial. Então, ok. Tem uma determinada solução, e seria o quê? Seria uma função que, quando jogada aqui, quando substituída nessa equação, ela dá ok, né? Você tem a igualdade aqui, né? Qual é a função que a derivada segunda é igual à própria função multiplicada por uma constante? Bom, essa pergunta ela não é uma pergunta de investigação, essa solução já é conhecida há muito tempo. Nós vamos ter que essa função, a solução que satisfaz esse problema, tá? A solução que descreve esse problema oscilatório, só que nós estamos resolvendo aqui para o caso na vertical, é uma função trigonométrica. Nós podemos colocar com seno ou cosseno. Normalmente os livros textos optam aqui pelo cosseno, para ter igual a zero. Não, pode ser com seno ou com cosseno. Uma função trigonométrica. E aí o que vai aqui no argumento dessa função trigonométrica, pessoal? Nós vamos ver com calma, tá? Quem é quem. Mas vamos ter aqui, claro que aqui vai ter a dependência do tempo, né? Como a variável independente. A frequência angular de oscilação e a chamada constante de fase e aqui a amplitude de oscilação. Tudo bem? Então, a caracterização completa desse sistema oscilante, depende da frequência angular, que nós vamos ver que é uma grandeza chamada intrínseca, depende do sistema em si, não depende das condições iniciais. Comentário esse válido para a frequência angular, tudo bem? Vamos ver quem são aqui a constante de fase, e a
amplitude de oscilação. Tá? E aqui a frequência angular. Então, o básico do básico para caracterizar um sistema harmônico simples decorre da medida experimental ou da previsão teórica dessas três grandezas. Frequência angular de oscilação, como sendo uma grandeza intrínseca do sistema, depende do sistema em si, não das condições iniciais, e da constante de fase e da amplitude. Essas duas, sim, dependem das condições iniciais, tá? E... Bom, pessoal, vamos ver o que é que nós temos até o momento, tá? Dar uma parada, uma respirada, fazer um resumo e nos preparar para o porvir, tá? Para o que nós vamos fazer em relação aos nossos próximos encontros, tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem. Sim, professor. Vamos dar uma olhada na lista conceitual. Vamos dar uma passadinha na lista de problemas, que eu vou comentar isso aqui com vocês. Essa lista aqui ela vai ser refeita. Algumas dessas questões vão ficar, outras vão ser remodeladas. E o professor é para entregar até quando, semana que vem? Vamos lá, a gente já vai cuidar dos prazos, tá? E onde é que a gente posta a lista? Manda para o seu e-mail ou posta lá no É Classroom? tudo pelo Sala de aula. nosso espaço da sala de aula Google, tá? Tá bom. Beleza? Muito bem. O que temos aqui? Tá. Bom, vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim. Tá. Bom, que recurso nós temos aqui? Esses recursos tem em vários livros textos, que tanto no Typler quanto no Sears, né? É a questão do resumo, né, com um determinado formulário, né, contido no capítulo. Vamos seguir aqui pelo Typler. Então, nós começamos a dar um primeiro tratamento sobre o movimento harmônico simples, tá? Em que nós começamos a fazer a descrição de que tipo de função descreve essa situação de oscilação harmônica livre de amortecimento, né? Então, é o primeiro caso. Vamos fazer a caracterização dessa grandeza frequência angular. Frequência angular, frequência linear, período, elas estão todas precisamente relacionadas, tá, pessoal? Não pode haver mistério para sair de uma grandeza física para outra, né? Para essas grandezas relacionadas. Vamos fazer um pouco esse trabalho, relacionando frequência angular e período. Comentamos sobre energia mecânica, tá? Vamos fazer o link, vamos fazer o elo de ligação entre movimento harmônico simples e movimento circular uniforme. Eles estão umbilicalmente ligados, na base de a relação ela é biunívoca, né? Para cada MHS eu tenho um MCU, um movimento circular uniforme correspondente, e vice-versa. Para o movimento circular uniforme eu tenho um MHS correspondente. Vamos entender isso matematicamente e fisicamente, tá bom?
Vamos comentar com calma sobre cada uma dessas frequências naturais, tá? Já começamos a comentar aqui a questão do massa-mola. Vamos dar uma olhada no pêndulo simples, no pêndulo de torção. Vamos precisar fazer uma certa revisão sobre momento de inércia, principalmente. Começamos um primeiro tratamento qualitativo com base no entendimento de uma situação, problema experimental, do que são as oscilações amortecidas, dos tipos de oscilações amortecidas, né? Vimos o subcrítico, crítico e supercrítico. E essas aplicações aqui de tempo de decaimento e tal, é um pouquinho mais para frente. Não sei se a gente consegue ver isso na próxima aula. Aí vamos aqui fazer o link com a lista conceitual. Então, ok. Essa primeira aqui, vejam o seguinte, pessoal. Uma coisa é, nós já discutimos, tá? Mais de uma vez aqui essa primeira questão, mas uma coisa é, discutimos e tal, ficou na cabeça de cada um, ficou de um jeito. A outra coisa é, vocês vão colocar isso aqui num arquivo pessoal e vão responder de forma digital cada uma dessas questões com compromisso, como se fosse valendo a prova de vocês. Porque tudo isso aqui está interligado e vocês vão precisar disso para resolver situações mais complexas, tá? Então, vocês vão responder o melhor possível cada uma dessas questões. E a questão, a lista de entrega de vocês vai ser uma mistura de uma lista de problemas com uma lista conceitual, tudo bem? Então, partindo aqui do que nós já fizemos, de uma descrição bem livre, né, em linguagem coloquial, sobre o que é oscilação, nós começamos a discutir de maneira mais aprofundada sobre o que é oscilação de um ponto de vista um pouco mais preciso, um pouco mais formal. Tudo bem? Bom, vocês vão olhar na natureza e no mundo ao redor e vão pesquisar o que se comporta como fenômenos oscilatórios, tá? Poderia até ser mais específico aqui, o que se comporta como movimento harmônico simples, mas considerando a nível mais amplo como movimento oscilatório. Como você definiria um oscilador harmônico simples? Já iniciamos essa discussão hoje. Quando estabelecer todas as relações que conseguir, você vai relacionar a posição em função do tempo com a velocidade em função do tempo, com a aceleração em função do tempo. Quantos parâmetros você precisa para caracterizar inteiramente o MHS? Nós já começamos a fazer isso hoje, tá? Então, não deixem para depois. Peguem isso logo, quanto antes, para estruturar tudo isso de maneira muito precisa, tá? É muito melhor você aproveitar que isso está fresquinho, você abre um livro, você consulta as referências colocadas e você resolve, estabelece isso de maneira limpa, precisa. Não vai precisar ficar fazendo 2, 3, 4 vezes, perdi, esqueci, não, já faz logo agora, tá? Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Claro que eu vou complementar essa resposta, mas é importante que vocês busquem trazer significado para essa questão, ela é essencial. Questão de número 5. Por que o movimento harmônico simples é importante para as ciências básicas, tanto para as ciências básicas quanto para as engenharias. Aqui, eu perguntei, na quarta questão, com quantos parâmetros? Aqui, vocês vão definir fisicamente em palavras. Cada uma dessas grandezas possui um significado físico bem preciso, bem delimitado. Escrevam para vocês mesmos
o que é cada um desses parâmetros físicos que caracterizam o MHS, tudo bem? Aqui, eu vou discutir isso com vocês, claro que vou, mas vocês vão fazer. Por que é importante ter esse entendimento conceitual e a base matemática desses fenômenos? Então, nós vamos entender por similaridade, por analogia, que é o caso de um oscilador simples, com que é o caso de um oscilador físico, que é o caso de um pêndulo de torção. Aqui, bom, tá, essa aqui... Por que que... eu vou comentar isso aqui com vocês também. Não precisa gastar tanto, bater tanto cabeça na oitava. Aqui nós já comentamos hoje. Isso aqui nós vamos desenvolver na aula seguinte, tá? A relação entre MHS e MCU. E aqui vamos fazer um desenvolvimento também importante em cima disso. Nós começamos a fazer a discussão de equação diferencial para esse sistema aqui. Vamos fazer para esse sistema e para os demais colocados, tá? De maneira que vocês não vão precisar decorar, tá? Vocês vão conseguir realizar essas tarefas de primeiros princípios, tá? Isso é importante. E, bom, essa é a primeira parte, tá? Não vai fazer essa lista conceitual de uma tacada só. Vamos fazer elas integralmente, tá? Mas não de uma vez só. Vocês ainda estão com gás aí, pessoal, para discutir brevemente aqui algumas aplicações? Como é que está aí? Alô, Terra, chamando. Temos sobreviventes aí, pessoal? Sim. Tá tudo bem, professor. Tudo bem. Então, vou eleger aqui algumas aplicações aqui, vai. Por exemplo, pessoal, uma peça como essa aqui, né, com claramente aqui uma aplicação aí para a peça aí para de motor, né? Me parece engenharia mecânica, né? Um virabreque, né? Não é isso? Então, o que nós temos aqui? Algumas informações básicas. A localização do centro de gravidade em relação ao ponto de apoio. É deslocada, essa peça oscila, né? Você vai fazer uma regra de 3 aqui para determinar o período de oscilação e, com base nessas informações, você vai determinar o momento de inércia dessa peça. Olha que negócio bacana. Tá? Uma questão bem interessante aí para a engenharia. Temos algumas questões que decorrem do quê? O que é que está em jogo aqui nessas questões? Estamos vendo um gráfico de a descrição angular, né, medida de grau, de ângulo em grau, em função do tempo em segundo, e tendo esse gráfico, vocês vão extrair informações básicas, porém importantes, referentes a período, frequência angular e amplitude de movimento do pêndulo. Então,
Essa é uma habilidade muito básica, ao mesmo tempo muito básica e muito importante, pessoal. Dada uma representação gráfica, seja lá do que for, é claro que aqui para o contexto de oscilações, está sendo pedido o seguinte: extraia toda a informação disponível nesse gráfico. Ponto. Né? Claro que para isso você vai precisar da base conceitual, um pouquinho de base matemática, para extrair toda a informação disponível na representação gráfica. Tá? Então, assim como temos a 8ª questão, temos na 3ª algo do tipo. Só que aqui um gráfico de aceleração em função do tempo. É fornecido aqui um valor de constante elástica, e a partir dessa informação gráfica, você vai determinar massa do corpo, deslocamento máximo, força máxima que a mola exerce sobre o corpo. Então, são exercícios aí, tá? São exercícios que permitem com que vocês treinem essa habilidade, volto a dizer, básica e importante de extrair toda a informação que se tem na questão aqui no formato de gráfico. Aproveitando essa deixa, que a gente está fazendo um bate-bola bem rápido em relação a alguns tipos de problemas e exercícios, eu vou colocá-los em contato com outro recurso de avaliação que refere-se aos critérios de pontuação para entrega de lista. Tá? Então, dito de outro modo, pessoal, o que está em jogo para a formação de vocês, tá? Ou por que vocês vão fazer esse conjunto de questões aqui, de exercícios e problemas? Só para ganhar ponto? Não. Certamente não é só para isso. Tá? Então, o que está em jogo que vocês aprendem quando vocês se deparam aqui com situações como essa, para achar constante elástica equivalente para esse tipo de acoplamento de molas, para esse tipo de acoplamento, para esse tipo aqui, né? Ou modelar aqui um sisteminha como esse, tá? O que é que vocês apreendem quando resolvem um problema como esse aí? Vamos, então, a esse recurso, que também eu vou colocar lá no nosso espaço virtual, que é o chamado critério de pontuação para entrega de lista. Então, temos alguns tópicos aqui. Vamos ao primeiro aqui. O que está em jogo no problema? Bom, com calma. Para saber o que está em jogo no problema, o primeiro passo é fazer uma leitura clara e pausada do problema em si, né, da questão em si. Tá? Pode parecer uma coisa trivial, mas se a gente não se deter a fazer uma leitura sistemática, com calma, a gente vai perder informação, vai ler apressadamente e vai resolver gato por lebre. Então, faz a leitura e responde para si mesmo. Do que trata esse problema? O que há de principal a ser resolvido no problema, na situação colocada? Tá? Então, primeiro ponto é responder isso aqui. Para isso, você precisa dessas duas etapas anteriores. Tá? Identificar do que se trata, e para isso fazer uma leitura prévia com atenção. Bom, segundo ponto, sabendo do que se trata, né, e do que há a ser resolvido, você vai compreender e representar o que são dados do problema e o que são incógnitas relativas ao problema, à situação que você está trabalhando. Tá? Então, o que significa compreender e representar dados e incógnitas do problema?
Bom, você vai fazer a extração de que forma? Completa das grandezas físicas, com base na leitura do problema. Algumas podem estar explicitamente, outras podem estar subentendidas na leitura, você precisa fazer uma extração. Você vai fazer uma representação simbólica adequada e completa, tá, de todo mundo, seja dos dados, seja das incógnitas, tá? E vai organizar as grandezas envolvidas. Vai desenvolver o passo a passo da resolução. Né? Então, pode envolver análise de validade e hipóteses de modelagem, problema mais estruturado. Então, vamos lá, você começa, faz a leitura, faz a representação, começa a coçar a cabeça. Qual é o primeiro passo que eu vou utilizar para estruturar esse problema? Vocês já se colocaram nessa situação? Eu vou começar isso aqui por onde? Né? Então, há em conta a questão de organização, aspecto de organização das informações. Vocês vão me entregar um documento, tá, avaliativo. Que teoria ou equações estão envolvidas na solução do problema? Isso tem que estar claro para vocês. Que hipóteses estão envolvidas na modelagem do problema, quando for o caso? E vocês vão observar limites de validade para o que vocês estão resolvendo. Vocês vão fazer isso profissionalmente enquanto engenheiros. Tudo bem? Então, o projeto tem uma margem de segurança, né? Tem um espectro de validade, né? Vocês vão analisar resultados? Sim. De que forma? Dimensionalmente, tá? Você resolve um problema e dimensionalmente a solução não faz sentido, então volta porque você errou em alguma coisa no meio do caminho, tudo bem? Então, análise dimensional é um recurso muito importante, pessoal, tanto para a física básica quanto para a aplicação na engenharia. Vamos ver as unidades, tá, pessoal? Quantos erros por conversões inadequadas de unidade? Fisicamente, a solução faz sentido? A gente normalmente observa isso quando se põe a observar os casos limite. O que é que essa solução prevê para esse caso limite? E para esse aqui, está fazendo sentido? Passa nesse teste? Em alguns casos, eu vou pedir para vocês sintetizarem o que vocês fizeram. Olha, me explica aí o passo a passo. O que é que tu fizeste na solução desse problema? Tudo bem? O que você fez e por que você fez. E também peço, em algumas situações, para vocês justificarem o que você aprendeu na solução desse problema, tá? E uma bonificação é quando você enxerga em que esse problema ou essa situação se aplica, tá? Isso é bem, bem, bem importante. Um apêndice com algumas habilidades a serem potencializadas em vários, talvez a maioria dos problemas. Em geral, você adquire habilidade em fazer extração completa dos dados e representá-los adequadamente. Habilidade em saber trabalhar com valores característicos de grandezas físicas aplicadas em problemas de engenharia. Fazer extração completa das dependências de variáveis envolvidas em um determinado conceito. O conceito pode ter dependência de 2, 3, 4 variáveis, como é que depende de cada uma delas. Fazer uso de um modelo matemático computacional de simulação, do tipo algébrico, numérico, tipo com uma animação. Efetuar demonstração de resultados a partir de primeiros princípios, alguns problemas cobram isso. Verificar validade de solução do problema por substituição na equação raiz. Verificar validade de solução do problema por análise de problemas limite. E verificar a solução de equação ou validade do conceito por análise dimensional, também isso é pedido em algumas situações. Bom, isso aqui, as competências eu apresentei no nosso plano de ensino, tá? Essas competências aí são inspiradas no próprio projeto pedagógico do curso de Engenharia Mecânica e nas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Engenharia.
E muito bem, esse é o recurso aqui que eu vou entregar para vocês relativo à entrega da lista, tá, pessoal? Então, vocês vão ter aí mais de uma semana para entregar essa lista. Comecem pela lista conceitual, tá? Comecem pela lista conceitual. Essa lista aqui, eu vou selecionar que problemas estão valendo para a nova lista, tá? E que problema vou selecionar os problemas que ainda valem para essa lista em particular para o capítulo de oscilações, tá? Alguns vão ficar, alguns não vão ficar. E, ok, dito isso, pessoal, qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo nosso espaço virtual, pelo WhatsApp, tá? Estamos por aqui, tá certo? Tá certo. Boa tarde. Ok. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tá, ok, boa tarde, pessoal. Até a próxima. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde.